O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabeleceu novas regras de fiscalização da lei seca. Depois que a medida for publicada no Diário Oficial, passarão a valer critérios para triagem, reteste e fiscalização de álcool e outras substâncias psicoativas. E para saber mais sobre essas novas regras, nós vamos conversar agora com Celso Alves Mariano, especialista em trânsito e diretor do Portal do Trânsito. Muito bom dia, obrigada por estar conosco aqui tão cedinho para falar desse assunto importante. E afinal, o que muda na prática na abordagem dessa lei seca? Essas novas regras tornam a fiscalização mais rigorosa ou apenas mais moderna e padronizada? Bom dia, Fernanda, Rafael, bom dia aos ouvintes da TMC. É bom começar cedinho o dia entendendo que é uma evolução, é muito mais um aprimoramento, como você falou, do que efetivamente coisas diferentes que irão acontecer nas blitz. Aliás, é fundamental falar aqui da importância das blitz, que têm sido muito poucas. Então, também não adianta aprimorar esses critérios de como vai acontecer uma blitz, colocar novos equipamentos, que é o caso do drogômetro, se as blitz não acontecerem de forma mais efetiva, né? Porque o pano de fundo aí que todo cidadão deveria entender e até ficar feliz quando vem uma notícia como essa, é que nós precisamos separar quem não está em condições de conduzir veículos no trânsito. E nós somos um país com trânsito muito violento. Então, essas medidas são para aprimorar aquilo que até já deveria estar acontecendo com maior intensidade. É excelente saber que é uma evolução. Agora, uma dúvida sobre essa questão do reteste, né? Como que isso vai funcionar ali no dia a dia? Quer dizer, a pessoa vai fazer ali o teste do bafômetro. Aí, eventualmente, o profissional que está aplicando pode falar, não, faz de novo. Ou o contrário, ou a pessoa eventualmente foi está com algum índice, segundo o equipamento, acima. A pessoa pode falar, não, quero fazer novamente. Como que isso vai funcionar também na prática? É importante dizer que com o que tínhamos até então, com o que temos hoje, né? Porque embora tenha sido publicada essa resolução na segunda-feira, ainda vai um tempo para esse drogômetro chegar às vias, né? De fato, estar presente numa fiscalização. E nós já tínhamos antes um certo protocolo adotado por todos os agentes de trânsito, que é permitir a repetição um tempinho depois, 10, 15 minutos depois, no caso do bafômetro. Por que isso? Porque, eventualmente, a pessoa está utilizando algum remédio que tenha álcool como base, é o caso aí dos florais, das homeopatias, fez o uso de um enxaguante bucal à base de álcool, comeu um bombom com licor e até mesmo um pão de forma entrou nessa lista aí daqueles que podem deixar um álcool residual na boca e provocar uma distorção nessa primeira leitura do bafômetro. Então, um tempinho depois é feito um reteste. Isso ficou reforçado, né, um pouco mais claro para o agente da autoridade de trânsito, para o patrulheiro, para o policial, e é uma certa garantia também, né, uma melhora na garantia de que não vai haver nenhuma injustiça. Porque se por um lado nós precisamos efetivamente detectar quem não está em condições, quem consumiu álcool ou outras drogas e tirá-lo da condução de veículos, também não podemos criar um problema para quem não fez nada disso e está tudo certo. Então, essa resolução, ao mesmo tempo que trouxe mais detalhes de como deve funcionar, abriu o caminho para esse novo equipamento chamado drogômetro, que não está hoje nas vias e não estará possivelmente nos próximos meses. Para você ter uma ideia, Rafael, somente para entrar no manual de fiscalização, quer dizer, é a orientação para o agente de trânsito, vai demorar uns 60 dias. Então nós temos um tempo aí de adaptação para conseguirmos usufruir desse benefício dessas novas regras. E em acidentes, por exemplo, com vítimas fatais, a realização de exames também ganha novas regras. Como é que é isso?
Também é algo que já vinha acontecendo pela praxe, né? Quando acontece um acidente com vítimas fatais ou vítimas muito graves, o agente de trânsito pode solicitar o exame toxicológico dos condutores envolvidos. O que aconteceu é que agora está mais claro como e quando fazer isso, o caminho burocrático, né? O formulário aí que os agentes de trânsito vão utilizar, o que também é uma garantia para a sociedade, né? De que os acidentes mais graves, e eles são muitos, sejam de fato analisados, desconstruídos para se chegar nos fatores e daí gerar não só as punições, mas os novos protocolos de segurança. Se a gente for comparar, por exemplo, os acidentes de trânsito com os acidentes aéreos, tem um abismo entre os procedimentos de um e outro. Quando cai um avião, nós passamos, às vezes, anos analisando o que aconteceu, vai atrás da caixa preta para dali rever os protocolos, talvez deixá-los um pouco mais rigorosos. E no caso do trânsito, praticamente não. As perícias são muito limitadas. Então, essa nova medida vem nessa linha de tentar dar mais seriedade, mais acuidade técnica quando se analisa um acidente de trânsito. O benefício disso para a sociedade vem a médio e longo prazo, né? Porque na medida em que a gente conheça melhor o que causam os acidentes, a gente tem condições melhores, em tese, de preveni-los com mais eficácia. O que, de novo, né, o lado crítico de tudo isso, nós já temos instrumentos suficientes que, se bem aplicados, estariam resultando em um trânsito menos violento. O Brasil é pródigo em criar regras que ficam só no papel. Esperamos, nós, especialistas, e todo cidadão que está com a cabeça aberta, enxergando o tamanho do problema, que não seja o caso, né? Que efetivamente sejam medidas que tragam soluções, melhorias efetivas para o nosso dia a dia no trânsito. Conversamos com Celso Alves Mariano, especialista em trânsito, diretor do portal do Trânsito. Ótima entrevista didática aqui no Start TMC.